A gente chega colado com o Jornal Jovem Pan para te manter muito bem informado. O assunto agora é tudo que movimentou o cenário mundo afora. E começamos com a contagem regressiva na Argentina. O primeiro turno da eleição presidencial é em menos de um mês. Javier Milei, que promete revolucionar a administração pública, segue como favorito, embora o peronista Sérgio Massa esteja encostando no primeiro colocado das pesquisas. E você vai ver também uma imagem inacreditável. Para conseguir votos da classe trabalhadora, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, liderou até um piquete grevista. Donald Trump não foi tão longe, mas também discursou para os operários. E depois de uma onda de calor esta semana, que tal um sorvete feito de plástico? Eu te conto tudo isso e muito mais depois da vinheta. Olá, muito boa noite. O primeiro turno da eleição argentina acontece daqui 4 semanas. Javier Milei, o candidato que promete revolucionar a administração pública, segue como favorito, embora os tradicionais representantes da esquerda e da direita tenham crescido nas pesquisas. O deputado federal e economista Javier Milei continua sendo o grande personagem da disputa presidencial na Argentina. Ele voltou às manchetes mundo afora ao liderar uma carreata de apoio à candidatura dele, segurando uma motosserra para simbolizar o novo slogan de campanha: aniquilar as castas políticas. Os dois rivais com mais chances de superar Milei na corrida presidencial são o atual ministro de Economia, Sérgio Massa, e a representante da direita, Patrícia Bullrich, ambos mais comedidos e chamando bem menos atenção dentro e fora do país. O auto-intitulado anarcocapitalista Javier Milei tem 33,2% da intenção de voto, segundo pesquisa do Instituto CELAG, realizada nas 3 primeiras semanas de setembro. Sérgio Massa, que se mantém no corpo ministerial do presidente Alberto Fernandes, aparece com 32,2% da preferência dos eleitores. Pelo fato de ainda estar conduzindo a política monetária da Argentina, Massa ganhou terreno com medidas de recuperação do poder de compra da classe média e por causa dos subsídios e isenções fiscais que beneficiam as classes mais pobres e os aposentados. Tá certo que os efeitos de tais vantagens fiscais devem agravar ainda mais a crise argentina. Mas o ministro candidato está mais interessado agora na campanha do que na dívida interna. Afinal, do outro lado das promessas, está uma população em apuros por causa de uma inflação na casa dos 114% ao ano. Compro a princípio de mês e vou regular. Eu compro no início do mês e economizo até o final do mês para ver quanto posso continuar consumindo e quanto tenho que poupar. Às vezes, quando eles realmente antecipam que o dólar vai subir, bem, eu faço uma compra maior, pensando em não perder para a inflação. Eu acho que todos os argentinos fazem isso. Correndo na terceira colocação, Patrícia Bullrich marcou 28,1% no mesmo levantamento. Ela tem o apoio de Maurício Macri, o último presidente de direita que a Argentina teve e quem decidiu não tentar uma nova reeleição devido à baixa popularidade. A ex-ministra da Segurança Pública promete reduzir a violência que disparou junto com a pobreza no país e apresentou um plano de auxílios estatais, uma espécie de Bolsa Família. Bullrich defende a independência do Banco Central e fala em acabar com as restrições do câmbio, do dólar, para incentivar os investimentos. Embora uma das estratégias da direita seja uma reforma de Estado e um orçamento sem déficit, ninguém tem usado os mesmos argumentos como lema de campanha como Javier Milei. Além da motosserra, os cabelos despenteados e a postura agressiva, muitas vezes com palavrões, servem para vender o discurso de que, caso ele vença, a Argentina será bem diferente. Milei fala em enxugar ao máximo o funcionalismo público e reduzir drasticamente o número de ministérios. Ele seria o primeiro movimento para equilibrar as contas públicas, zerar as dívidas, fazer o PIB crescer e atrair aplicações internacionais. Por outro lado, o economista ameaça romper com os 2 principais parceiros comerciais argentinos, o Brasil e a China, por questões ideológicas.
Mas, principalmente, Javier Milei quer dolarizar o país. Não só abrir mão do peso argentino, ele também quer acabar com o Banco Central. Nem todos os analistas políticos concordam com a ideia. A exemplo do argentino Carlos Fara. As pessoas estão tentando ver nele uma expectativa, independentemente das propostas. Nesse ponto, não há adesão racional às propostas. É como se dissessem, vamos tentar algo novo se as outras coalizões falharem. Por sua vez, a proposta de mudar os rumos da economia foram muito bem recebidas por parte dos eleitores que compõem os 40% da população que estão na pobreza. Em números absolutos, são mais de 18 milhões de argentinos que dependem de algum tipo de subsídio para sobreviver. Bom, são muitos detalhes para a gente entender o que pode vir a ser o resultado da eleição na Argentina. Então, eu chamei a ajuda aqui de uma estudiosa da América Latina, a professora Natália Fingerman, do Departamento de Relações Internacionais do IBMEC aqui em São Paulo. Natália, muito obrigado por ter aceito de novo aqui o nosso convite. E é óbvio que a gente tem que falar do grande personagem, do que parece ser, pelo menos agora no primeiro turno, Javier Milei. A reportagem anterior já fez a apresentação necessária. Eu queria que nós detalhássemos para a nossa audiência, professora Natália, 60 itens que compõem o programa de governo do Javier Milei. Eu peguei 6, que não me parecem muito factíveis. O que a senhora aponta aqui? Vamos começar com o que ele promete de enxugamento do Estado. Em alguns momentos, principalmente no começo da campanha, ele fala em esse enxugamento do Estado passar pela educação e pela saúde. Professora Natália, isso é factível? Bom, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui novamente. É factível? Depende muito do que de uma questão constitucional, né? Eu acho que tem um aspecto constitucional, mas também tem um aspecto de construção de alianças. Para governar, não se governa sozinho. Claro. A não ser que Milei queira estabelecer um governo completamente autocrático, mas ele precisa de aliados. E para isso, quando você enxuga o Estado, diminui as possibilidades de troca, né, de moeda de troca. Então, eu acho que ele pode vir a ter uma dificuldade muito grande na redução de ministérios, né? Ele propõe criar um Ministério do Capital Humano. Perfeito. Integrando educação, saúde, assistência social, Ministério da Mulher. Então, são vários ministérios que ele propõe colocar num só. Parece uma ideia ótima em termos orçamentários, mas em termos políticos, como é que vai ser? Eu chamei a atenção aqui para 2 linhas: educação, que está na Lei 26.000 da Constituição Argentina, e saúde, que está na Lei 23.000. Eu fui ler a Constituição Argentina para achar alguma dissonância no discurso do Javier Milei. Não é nenhum proselitismo político, eu só estava querendo saber se tudo fazia sentido. Eu descobri que na Constituição Argentina, para se mexer na educação, por exemplo, privatizar a educação, a saúde, não é possível, porque o Estado tem que comandar. Agora, em outros momentos, isso também aparece na Constituição, né, professora? Aparece em outros momentos, sim. Quando a gente fala da eliminação do Banco Central, tá o aqui, que é uma surpresa, porque esse é um ponto que ele tem trazido na sua campanha, né, de uma maneira muito forte, e poucos analistas têm apontado para a questão constitucional. Perfeito. E pela Constituição da Argentina, o Banco Central tem que ser mantido e, inclusive, é proibida a mudança de moeda. Então, não se pode mudar o peso argentino assim, sem ter uma aprovação da corte. E ele tem repetido isso a francos pulmões, a dolarização da Argentina. Então, não é apenas um problema econômico, tem também um problema constitucional. Tem um problema constitucional também e econômico, né? Para dolarizar uma economia, é necessário ter dólares. Claro. Circulando, Exato. Né? E um dos problemas da Argentina hoje, que tem gerado a inflação, é a falta de dólar dentro da economia, né? A reserva argentina é menor do que aquilo que está circulando dentro da sua economia. Claro. Bom, eu vou até ampliar aqui os penetrantes olhos azuis de Javier Milei para que ele nos conte com sinceridade outras 2 promessas que agora esbarram no Brasil, que é um rompimento, um suposto rompimento com o Brasil. O Brasil é o principal parceiro comercial da Argentina. O Mercosul só existe basicamente por causa de Brasil e Argentina, com todo respeito a Paraguai e Uruguai, mas tirando as 2 pernas do Mercosul, o Mercosul não se sustentaria. E ele diz também que vai romper com a China, o segundo maior parceiro comercial
da Argentina. Professora, numa linha, isso faz algum sentido? Eu acho que como um estadista, é muito difícil você pensar em romper com seus dois principais parceiros, né? É praticamente impossível. Essa questão do Mercosul é uma questão muito importante para a indústria da Argentina. Então, se a gente colocou primeiro que, olha, hoje a gente tem um empresariado mais fragilizado na Argentina, o empresariado que existe, ele depende muito do Mercosul. Perfeito. E principalmente da indústria automobilística, que é o carro-chefe do acordo do Mercosul. Então, romper com o Mercosul, romper com o Brasil, como é que eu vou fortalecer a minha relação com esse empresariado? Então, é uma relação que vai colocar em xeque, né, se ele faz isso. Em relação à China, tem uma questão ideológica por trás dessa decisão. Ele já falou isso claramente, né? Claramente. Eu acho que não é uma questão econômica, mas ideológica. Mas, do meu ponto de vista, né, um governante tem que pensar não somente pelo seu aspecto ideológico, né? Não é somente o que eu desejo, mas é aquilo também que é possível para o meu país. E eu acho que a China hoje, além de ter uma relação comercial importante, é uma importante credora de financiamento. Pois é. Não é mesmo? E eles precisam desses recursos para a economia da Argentina funcionar. Então, eu acho que são promessas muito difíceis de serem cumpridas. Na teoria política existe uma expressão que é o Realpolitik, né? Sim. O que você pensa, mas o que você tem realmente que fazer efetivamente para o seu governo funcionar. Vamos supor que ele rompa com o Brasil, com China. Quem seria a boia de salvação da Argentina? A gente consegue fazer, aí, ilustra a sua bola de cristal, o que te vem de resposta? Os Estados Unidos, talvez? O Milei está contando com um cenário no qual o Trump venceria as eleições no próximo ano. A gente sabe que o Trump, ele tem aí se posicionado como favorito, né, dentro do Partido Republicano, né, nas pesquisas também. No entanto, é contar com algo que ainda não aconteceu. Os Estados Unidos poderia ajudar a economia da Argentina? Sem dúvida. Acho que é interesse dos Estados Unidos, ainda mais de um governo Trump, ter a Argentina como aliado, uma vez que no Brasil a gente teria o governo Lula. Né? Então o Trump não teria mais uma aproximação ideológica com Lula, mas teria aí com o Milei na Argentina. Sim, então ele tem essa... Mas um país não pode depender somente de um outro país. Então aí é uma outra questão que eu acho que é importante colocar. Ele está esperando o Trump e os Estados Unidos poderia auxiliar? Sim, poderia ser um parceiro importante. Já é um parceiro importante, continuaria a ser. Mas hoje, e até é uma contradição, né, no seu discurso, se ele é a favor da liberalização do comércio, né, da relação do comércio, é importante fomentar com todos. Claro. E de uma forma como a Realpolitik coloca, né, com todos que interessa ao seu país. Bom, isso aqui é só a prévia do primeiro turno na Argentina. Muito provavelmente os números indicam que haverá um segundo turno na Argentina e eu espero contar com a presença e os conhecimentos da professora Natália Fingerman, do IBMEC, para nos ajudar a entender aqui as linhas e as entrelinhas da América Latina. Ela falou agora há pouco de Donald Trump, Joe Biden, é para aí que nós vamos. Então, ainda falando em eleições, mas agora nos Estados Unidos, Joe Biden e Donald Trump fazem campanha com a certeza de que serão escolhidos como os candidatos à presidência no ano que vem. E esta semana, o público-alvo dos dois comícios foi o mesmo, a classe operária. Uma palavra para resumir a visita do presidente americano aos grevistas em Detroit: inacreditável. Joe Biden já havia sinalizado apoio ao movimento que paralisou quase 40 unidades de produção da indústria automobilística em 20 estados. Mas nada se compara ao gesto de aparecer ao lado do presidente do sindicato, usando o boné da corporação e falando no megafone como se fosse um dos trabalhadores que se sentem injustiçados pelo capitalismo. Você merece o aumento significativo de que precisa e outros benefícios. Recuperar o que perdemos, ok? Já é hora deles se responsabilizarem por nós.
Não há dúvida que a gente só pode entender isso a partir do cálculo político do Biden. Nós vamos lembrar o seguinte, aonde que está acontecendo esta greve, principalmente, onde é o símbolo, né, dos produtores de automóveis, que é no estado de Michigan, né, em Detroit, né? E Michigan é um dos chamados swing states, é um estado muitíssimo competitivo, é um estado que o Trump levou em 2016 por uma margem muito pequena de votos, o Biden levou em 2020 por uma margem muito pequena de votos. Então, é um estado decisivo para as eleições. As eleições de 2024 que vão ser muito disputadas, né? Todas as pesquisas indicam que vão ser muito disputadas e todo voto em estados-chave serão fundamentais, né? E por outro lado, acho que tem uma questão de identidade do Joe Biden, né? O Joe Biden se vende muito como working class, né? Aqui nos Estados Unidos, né? Como um trabalhador, alguém que vem da classe trabalhadora. Isso faz muito parte da identidade do Joe Biden. Ele tem usado muito a questão de que ele é o presidente mais pró-sindicato da história dos Estados Unidos, né? E nesse momento em que tem uma disputa importante dessas, ele acabou entendendo que politicamente era interessante para ele se colocar do lado do sindicato, repito, uma questão de cálculo político, né, no estado do Michigan, as eleições que vêm aí, e por uma questão de identidade própria do Joe Biden, que ele quer se colocar até em contraposição ao Trump, o empresário, nesse sentido. Jamais um presidente americano participou de um piquete de trabalhadores. E olha que são quase 2 séculos e meio de democracia nos Estados Unidos. O suposto rival, Donald Trump, seguiu uma cartilha parecida. O republicano também se encontrou com operários em Clinton, cidade a pouco mais de 70 quilômetros de Detroit. A diferença do evento? 24 horas depois. Conquistar o coração do proletariado é garantir votos da maior parcela dos eleitores nos Estados Unidos. E os 2 pré-candidatos sabem disto. Em 10 anos, o rendimento médio de um operário do setor automobilístico caiu 19%. Considerando que a inflação no mesmo período ultrapassou os 27%, a perda no poder de compra da classe C foi bastante significativa. Por isso, Biden foi ao estado do Michigan prometer lutar para que o reajuste salarial que o sindicato exige seja conseguido. Trump, também no Michigan, sugeriu que os trabalhadores lutassem para manter os empregos como são, descartando a possibilidade de mudar a matriz energética americana para o uso cada vez menor do petróleo, como defendem os democratas. Você pode ser leal ao mercado de trabalho americano ou leal aos lunáticos ambientais. Não pode realmente ser leal a ambos. Ou é um ou é outro. A gestão do magnata terminou em 2020 com a menor taxa de desemprego da história dos Estados Unidos. Por causa deste resultado, o Partido Republicano passou a ter mais apoio entre os americanos, que dependem da oferta de vagas para conseguir trabalho. Aliás, a popularidade de Trump é tão maior que a dos outros integrantes da legenda que o ex-presidente sequer se deu ao trabalho de participar do debate das primárias republicanas. Primeira coisa é que o Trump é um candidato muito particular, né? Ele é alguém que foi ex-presidente, perdeu uma eleição e se coloca novamente como candidato. Isso é algo que não tem na história dos Estados Unidos, né? Então ele está se comportando, na verdade, como um presidente, né? Ou seja, presidentes normalmente não comparecem a debates, porque não debates de primárias, né? Porque as primárias são irrelevantes, já que espera-se sempre que o presidente vai ser o candidato do partido. O Trump, de alguma forma, está se comportando desta maneira, né? Eu acho difícil para essa questão específica. É claro que o Trump, com as ações, com o discurso, com as coisas que ele fez na presidência e a forma como ele convenceu diversas pessoas de que as eleições americanas são uma grande fraude, portanto a democracia americana é uma fraude, claro que ele contribuiu muito para a erosão, né, da democracia norte-americana e para a diminuição, digamos assim, para a deterioração da qualidade da democracia americana, né? Mas essa questão específica de não comparecer a debate em primárias, não me parece que se coloca neste mesmo patamar, primeiro porque, de novo, é muito raro acontecer a distância que ele tem dos demais candidatos, que cada vez mais se consolida, né? As últimas notícias têm sido muito positivas para o Donald Trump. Uma das questões, um dos poucos argumentos que restava para os candidatos do Partido Republicano, né, as primárias, os candidatos que querem tomar o lugar do Donald Trump, um dos poucos argumentos que restava era o fato de que, olha, o Trump, ele
pode até ser popular no Partido Republicano, mas não tem como ele ser eleito porque ele é muito impopular no país como um todo. Mas as pesquisas já começam a desprovar isso, né? A impopularidade do Joe Biden tem sido um problema também muito grande nesse sentido, e saiu uma pesquisa recentemente essa semana que dá uma distância do Trump para o Biden que é relativamente importante. Resumidamente, a coincidência de ambos os pré-candidatos irem buscar apoio da classe operária está diretamente ligada à impopularidade das duas candidaturas. Mas, como apontou o professor Carlos Poggio, a situação de Trump começa a ser menos pior. O presidente da França, Emmanuel Macron, fez um anúncio histórico nessa semana. Pela primeira vez em mais de um século, o país, a França, deve retirar todas as tropas militares do Níger, em uma ação vista como uma derrota diplomática do líder francês. O editor de Internacional Fabrício Naitsky explica essa história. Eram mais de 100 anos de presença ininterrupta, mas a história parece ter chegado ao fim. Nesta semana, o presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou a retirada total das tropas do país no Níger, 2 meses após o golpe militar no território no oeste africano. Além de cerca de 1.500 soldados, o embaixador na capital Niamey também foi convocado de volta a Paris, sob o argumento de ter sido mantido como refém pelo governo nigerino. A ação é considerada uma vitória para a junta que assumiu o poder e que havia prometido o fim da interferência estrangeira. O anúncio foi feito durante uma entrevista de Macron, que viu as relações com o Níger deteriorarem após o golpe de Estado contra o ex-presidente Mohamed Bazoum. A expectativa é de que a saída aconteça já nas próximas semanas, mesmo sem a confirmação de um possível retorno direto dos soldados à França ou um destacamento para outro país estrangeiro. Para entender a disputa, é necessário voltar no tempo. Explorado como colônia entre 1900 e 1960, o Níger sempre permaneceu na zona de influência francesa e via no país europeu um dos principais parceiros comerciais e diplomáticos. Em 2014, a França posicionou tropas militares em diversos ex-territórios na região, incluindo o Níger. A chamada Operação Barkhane, que prometia eliminar extremistas islâmicos, foi encerrada oficialmente no último mês de novembro, mesmo com milhares de soldados permanecendo na área. Mas recentemente, a opinião pública começou a se virar contra os franceses, em meio a um aumento de relações com outros países, como a China e a Rússia. De 2022 para cá, Macron também precisou retirar o exército de Mali, em agosto do ano passado, e em Burkina Faso, em fevereiro deste ano, ambos países que passaram por golpes. Para o principal jornal francês, o Le Monde, o terceiro revés em menos de 2 anos contra o exército na África é o mais grave já visto até o momento. A saída forçada aponta que Macron perdeu a queda de braço contra o novo governo do Níger, que alega estar em busca de soberania. Segundo o professor de Relações Internacionais da FMU, Manuel Furriela, a transferência indica um enfraquecimento da França não apenas na África, mas também no cenário mundial. Você tem, sim, uma série de sequências que mostram que, mesmo Macron tendo um discurso internacional importante, desde inclusive da sua gestão anterior, o que hoje em dia ele está colecionando resultados ruins, negativos nesse papel internacional. Então, a França sai menor desses processos últimos e Macron diminui o seu prestígio, pelo menos em questões internacionais. Então, esse caso do Níger é emblemático por ser mais um desses episódios. A linha dura do Níger também conta com uma outra carta no baralho, a dos Estados Unidos. O secretário americano de Defesa, Lloyd Austin, chegou a criticar a onda de golpes no continente, mas a Casa Branca, que também possui bases no território, se nega a condenar a junta militar para evitar represálias. Nem mesmo a ameaça de intervenção estrangeira da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, a CEDEAO, foi suficiente para assustar o novo governo,
O bloco sempre disse preferir resolver o imbróglio diplomaticamente, mas a situação acabou ficando para trás na lista de prioridades. Essa decisão de retirada de tropas e do embaixador mostra justamente uma política falha em relação a construir fatores positivos no Níger. Então, as tropas francesas saem de lá, deixando um país que, mesmo tendo um governo golpista que mostrou uma certa força, um governo que não tem condições de manter a unidade nacional, não tem condições de vencer grupos insurgentes que se espalham por todo o país e mantendo a população num ciclo de pobreza. Então, é sim um projeto falho. Oficialmente, a França diz não ter rompido relações diplomáticas com o Níger, mesmo após a saída do embaixador. O governo em Paris também não descarta a possibilidade de enviar um novo representante diplomático, na condição de encarregado de negócios. Mas as dificuldades podem forçar Macron a redesenhar boa parte da política externa francesa para evitar uma nova derrota. Essa é para você que gosta do entretenimento. Depois de quase 5 meses, roteiristas de televisão e cinema dos Estados Unidos concordaram em encerrar a greve que paralisou Hollywood. Os impactos do movimento na indústria cinematográfica são enormes. E produções como Deadpool 3 e Stranger Things foram completamente prejudicadas. A greve chegou ao fim depois que os roteiristas chegaram a um acordo salarial provisório com os estúdios de produção. A associação afirmou que o pagamento mínimo aumentará mais de 12% em 3 anos. Apesar disso, as conversas continuam na próxima semana. O movimento teve início por preocupações com o uso da inteligência artificial na indústria do entretenimento e o desejo de salários mais altos. A Associação de Escritores da América liberou os roteiristas para voltar ao trabalho antes da votação final para ratificar o contrato. Com isso, os talk shows foram retomados, assim como produções que estavam paradas. Mas as filmagens não podem recomeçar até que os atores, que também estão em greve, cheguem a um acordo trabalhista. Essa foi a primeira vez em 60 anos que as duas categorias entraram em greve ao mesmo tempo. O assistente de escritor Ryan Fung comentou a situação. Estamos muito felizes com o sucesso. Agora que fomos bem-sucedidos, apoiamos os atores porque estão conosco antes mesmo de entrarem em greve. Então, a coisa certa a fazer é continuar apoiando e fazendo uma boa luta. O Sindicato de Atores não conversa com a Aliança de Produtores de Cinema e Televisão, que representa a Disney, Netflix e outros estúdios há semanas. Executivos da indústria do entretenimento esperam que as negociações sejam retomadas na próxima semana. Os atores têm reivindicações parecidas com a dos roteiristas, como a garantia de que não terão a imagem e o trabalho substituídos por réplicas digitais. A atriz Gabrielle Arnold comentou a situação. É possível. Os roteiristas provaram isso. Estamos praticamente pedindo a mesma coisa, só que do outro lado da tela. É a hora. É a hora de voltar. Nós estamos fora do trabalho há um tempo. Há tantos programas e filmes que deveríamos filmar durante estes meses que não foram filmados. Só tenho TV a cabo agora, porque me livrei do streaming só para mim. Não tinha dinheiro para isso. E não há muitas séries, então eu gostaria de me divertir e de fazer parte disto. Mas estou muito esperançosa. É tudo, eu acho, o jogo de quando eles vão voltar. Nós fomos informados de que não há reuniões no momento, mas espero que quando a tinta secar e a Associação de Escritores da América estiver esperando que eles possam voltar à mesa e negociar e nos dar as mesmas coisas que eles foram capazes de dar aos roteiristas. A maior parte das produções de cinema e televisão nos Estados Unidos foi paralisada quando os roteiristas entraram em greve. O impacto na indústria é gigantesco e levou até mesmo ao adiamento do Emmy, maior prêmio atribuído a programas de televisão, por 4 meses. A indústria de mídia e entretenimento dos Estados Unidos é a maior do mundo, com 2 trilhões de dólares no mercado global.
Cientistas americanos identificaram a menor quantidade de gelo marinho na Antártica desde 1979, quando começaram as pesquisas. E tudo indica que as mudanças climáticas são a causa disso. O aquecimento global já é uma realidade. O gelo marinho da Antártica atingiu este ano o menor nível para o final do inverno, época que é registrado o maior índice da superfície do ano. No dia 10 de setembro, a área chegou à extensão de quase 17 milhões de quilômetros quadrados. A medida parece grande, mas é de longe o menor nível máximo já registrado. A maior área alcançada em 2023 é mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, menor que o recorde anterior. Em fevereiro, no auge do verão, o gelo atingiu ao ponto mais reduzido da história e voltou a se formar em ritmo mais lento que o normal. As pesquisas científicas na área começaram a ser feitas há 44 anos. Durante décadas, o local se manteve estável, mas desde agosto de 2016, a tendência de expansão do gelo começou a diminuir. Especialistas indicam que o aquecimento global pode ser o culpado. E ainda falando sobre o clima, a Agência Internacional de Energia fez um apelo aos países ricos e às economias em desenvolvimento, para que antecipem vários anos as metas de neutralidade de carbono. De acordo com o órgão, a energia limpa é o principal instrumento para diminuir os impactos das mudanças climáticas. O relatório foi divulgado há poucas semanas da 28ª Conferência das Partes, ou COP28, o grande evento anual do clima organizado pela ONU. Economias avançadas, como os Estados Unidos e a União Europeia, deverão antecipar em 5 anos a meta de neutralidade de carbono. A China tem o prazo de 10 anos. Até o momento, o aquecimento está em 1,2 graus Celsius, o que já causa o aumento dos desastres naturais, como inundações e secas. Em Londres, uma designer afirma ter criado o primeiro alimento feito com resíduos de plástico do mundo. É um sorvete de baunilha. O sorvete, na verdade, é uma obra de arte que foi apresentada ao mundo dentro de um freezer. A designer Eleonor Ortolani, responsável pelo projeto, espera que isso dê início a um debate sobre o futuro dos alimentos e a crise da poluição plástica. A ideia era basicamente demonstrar que hoje temos as ferramentas para repensar de certa forma o sistema alimentar em que vivemos. Portanto, a crítica, além disso, é apresentar o que acredito ser a primeira amostra de alimentos feitos a partir de resíduos plásticos dessa forma, apenas trancada em um freezer, para basicamente iniciar uma conversa sobre como isso está pronto agora e hoje. Mas ninguém pode realmente tocá-lo ou interagir com ele, porque ainda não foi testado quanto à segurança. O sorvete foi desenvolvido por cientistas da Escócia a partir de garrafas de plástico. O material é formado por uma série de moléculas ligadas entre si no que é conhecido como polímero. Essas ligações foram quebradas e então processadas por outra bactéria em vanilina, a molécula que dá sabor à baunilha. Apesar disso, os pesquisadores enfatizam que o alimento é um projeto de pesquisa e não está liberado para o consumo humano. Obrigado pela tua audiência, obrigado também à editora Roberta Pasqualin, que nos ajuda aí com essa edição de imagens do programa que você acabou de ver. Quem gostou pode rever todo esse material nas nossas plataformas digitais, a começar pelo YouTube. Espero vocês na semana que vem. Tchau! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.